갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as relações métricas na circunferência, que são três relaçõezinhas que a gente já vai ver na sequência. Mas antes eu quero lembrar para vocês uma coisinha, né? Uma circunferência que a gente tem ali, por exemplo, de centro O. O centro é o meio da circunferência. E se eu pegar dois pontos quaisquer em cima da circunferência, ali está representado por A e B, isso, e gerar um segmento de reta entre esses dois pontos, isso a gente chama de corda. Então, tem infinitas cordas que a gente pode fazer aí numa circunferência, né? Pega dois pontos quaisquer da circunferência e traça aí um segmento de reta, a gente tem uma corda, né? Uma outra observação também que a gente precisa fazer é o seguinte, olha ali o diâmetro, tá pessoal? O diâmetro ali representado ali pelo CD, né? CD, o diâmetro, seria a maior corda possível em uma circunferência, né, pessoal? A maior corda possível que a gente pode fazer numa circunferência é o diâmetro, a corda que passa pelo centro, né? E outra observação também em relação ao diâmetro, né, que o diâmetro é o dobro do raio, né, pessoal? Se a gente pegar ali OC, OD, né, e o OE também, ali que são raios, né, a gente tem infinitas possibilidades de traçar um raio na circunferência, né? Mas o diâmetro vai ser sempre o dobro desse raio, né? Então são nomezinhos aí para a gente ir lembrando antes da gente entrar nas relações. Beleza? Vamos lá, primeira relação. Olha ali, acompanhe. Primeira relação, gente, é a relação entre as cordas, né? Então a gente vai ter um ponto qualquer em que essas cordas estão se cruzando, que a gente chama de P, né? Aí uma corda que é AB, outra corda CD. A relação diz o seguinte, né? Que se eu pegar o segmento PA, multiplicar pelo PB, é igual a pegar o segmento PC e multiplicar pelo segmento PD. Vocês não precisam necessariamente decorar a fórmula ali, mas o que vocês precisam saber dessa relação é o seguinte, que quando duas cordas se cruzam, né, vai gerar dois pedaços em cada uma das cordas, né? E se eu multiplicar esses dois pedaços, né, um pedaço pelo outro de uma corda, é igual a multiplicar o outro pedaço pelo outro pedaço da outra corda, né? Os dois pedaços da outra corda. Então essa é a relação, né? Vocês não precisam ficar decorando lá o PA, PB, PC, PD, mas tem que saber da relação seguinte, que se eu pegar os dois pedaços multiplicados de uma corda, é igual a multiplicação dos dois pedaços da outra corda, né? Pega no exemplo ali, ó. Dê uma conferida nesse exemplo ali, ó. Então eu tenho duas cordas, né? O que acontece? Se eu pegar e multiplicar os pedaços de uma corda, por exemplo, o 6 e o x, né? Uma corda ficou dividida em 6 e outra em x. Então 6 vezes x é igual a multiplicação dos pedaços da outra corda, que ali é 24 e 8. Né? Então, barbado, isso aí na hora de resolver, depois a gente vê nos exemplos como resolve, mas é bem simples, tá, pessoal? Montar ali a primeira relação. A segunda relação, gente, são entre retas secantes, né? O que são retas secantes? São aquelas retas que vão dividir, vão cortar a circunferência em dois pontos distintos, né? E a relação, então, que tem entre retas secantes é o seguinte, né? A gente tem lá também o PA, né, vezes o PB é igual ao PC vezes o PD. E olha só que engraçado, se a gente for olhar lá na primeira relação é a mesma, entre aspas, formulazinha, né? Mas a estrutura é toda diferente, né, gente? O que é o PA ali? O PA é a parte de fora de uma das retas secantes, né? E o PB é o grandão, né? É lá do P até o outro lado lá. Então, o que acontece é o seguinte, nas retas secantes, se eu multiplicar o pedaço de fora pelo grandão, por todo ele, é a mesma coisa que multiplicar o de fora da outra reta pelo grandão da outra reta, né? Então, basicamente essa é a relação. Se a gente olhar ali naquele exemplo, né, a gente tem a parte de fora, por exemplo, o 8, e a parte grandona não é o 5, né, pessoal? Não é a parte de dentro, a parte de fora vezes a parte de dentro, não, é a parte de fora vezes a parte grandona. Então,
8 vezes o 8 mais 5, que é a parte grandona, né? É igual à parte de fora da outra, lá, que é 6 que multiplica o grandão, só que o grandão ali é 6 mais x, né? Então é isso aí que acaba acontecendo, né? 8 que multiplica 8 mais 5 igual a 6 que multiplica 6 mais x. Então essa aí, gente, é a relação entre as retas secantes. Terceira relação, gente, terceira relação entre reta tangente e uma reta secante, né? E na parte da reta secante funciona igual ao exemplo anterior, né? A gente vai fazer o de fora vezes o grandão, né? Só que se a gente está multiplicando dois pedaços, né, a gente vai ter uma medida, por exemplo, em centímetros quadrados ou metros quadrados, alguma coisa ao quadrado, né? Então, o que a gente faz ali na parte da tangente, que está representado pela parte PT ali, né? PT a gente eleva ao quadrado, a gente só tem aquela medida, né? Então, o PT ao quadrado, né, para dar a mesma unidade de medida ali, PT ao quadrado, ou seja, a parte tangente ao quadrado, vai ser igual, né, o de fora vezes um grandão na parte da secante, né? Que no caso aqui está representado por PA e PB, né? Então, no exemplo ali, pessoal, né, seria o seguinte, né? X ao quadrado vai ser igual a 6 que multiplica 6 mais 10. Né? E aí é uma questão só de resolver, né? Então essa é a relação entre a reta tangente e reta secante, né? A parte da tangente fica ao quadrado, então é igual de fora vezes o grandão de novo. Vocês não precisam ficar decorando essas três formulazinhas, mas vocês precisam saber montar essas relações quando aparecerem para vocês, beleza? Vamos para os exemplos aí que talvez fique um pouquinho mais claro. Valeu, gente!